Bom, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou contar pra vocês a história, a minha história de perda, o meu relato de perda. Na verdade, a história do meu filho. Esse é meu primeiro vídeo, aqui no meu novo canal. E eu decidi trazer esse vídeo porque é um assunto que eu recebo bastante perguntas, muitas pessoas me perguntam. Hoje faz exatamente 3 anos e 7 meses que perdemos ele. E desde então eu nunca falei abertamente, sobre a perda, o acontecido, e geram muitas perguntas, geram muitas dúvidas. Então por isso eu resolvi trazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas e também para alertar as mães. E para também trazer uma palavra de consolo para você, que é mãe também de Anjo, e que, assim como eu achei que eu nunca sairia do luto, eu consegui superar e vencer o luto. Então eu quero muito que você também consiga vencer. E então vamos lá. Eu fui mãe do Steve aos 19 anos, O Steve foi uma criança muito amada, muito esperada desde o momento que eu recebi, que eu vi o positivo. Eu era ainda nova, não, assim, fui mãe de primeira viagem, não sabia muito bem sobre o mundo materno. E o Steve foi muito amado desde o momento que recebi o positivo, que peguei o positivo, tanto por mim quanto pelo meu esposo, pai dele. Escolhemos o nome dele por conta do pai dele. Meu esposo chama Steve e decidimos colocar o nome dele de Steve Filho. E assim foi. Desde o primeiro momento, quando a gente pegou positivo, a gente brincava antes mesmo de saber o sexo. Ai, é o Stevinho, ai, é o Steve Filho. E era ele, Era ele que estava ali, a gente sentia, que era ele que estava ali. E assim, foi uma gravidez muito boa, foi assim, uma gravidez alegre. Ele foi uma criança muito esperada, ele foi uma criança muito amada. E eu tive diabetes gestacional na gravidez dele. Eu fui diagnosticada aos 4 meses de gestação, Nunca tive problema de diabetes, nunca tive problema de pressão alta, nunca tive problema com colesterol nem nada. Eu sempre fui muito saudável. Só que, pra quem não sabe, geralmente as mulheres que têm predisposição para ter diabetes, ou seja, um fator genético para ter diabetes, geralmente costuma adquirir diabetes gestacional somente na gestação. Diabetes gestacional, ela é somente na gestação. Você tem ali os 9 meses de diabetes gestacional. Assim que a criança nasce, a diabetes cessa. Então ela é uma diabetes curável, somente na gestação. E eu tive diabetes gestacional, só que a minha diabetes era controlada, eu não precisei tomar insulina, eu fazia só controle com dieta e pré-natal de fator de alto risco, por conta da diabetes e tudo mais. Tem que ser monitorado, mais de perto. E a gravidez do Steve foi totalmente tranquila, eu não tive nada. Foi assim, uma gravidez totalmente saudável. Totalmente esperada. Ele era assim, eu conversava com ele o tempo inteiro, ele era mexelento, ele mexia dentro de mim. A gente interagia ali, sabe? Mãe e filho interagindo. Quem é mãe e quem já foi mãe me entende, É muito importante ver uma mãe se interagir com o seu bebê. Vocês vão me entender por quê.
E aí, eu tive a minha gravidez, né? Totalmente saudável. E quando eu cheguei aos 9 meses, eu cheguei às 38 semanas de gestação do Steve. Acho que eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês verem. E eu cheguei aos 9 meses, às 38 semanas de gestação do Steve. Eu comecei a sentir algumas dorezinhas, vamos dizer assim. Não era nada extraordinário, não era dor, creio eu que não era dor de parto, né? Porque eles falam que a dor de parto dói muito. E era dores leves. Fui até o hospital aqui na minha cidade, que tem próprio pra gestante. Na época eu fiz o acompanhamento todo da gravidez dele pelo SUS. E eu fui nesse hospital, que é um pré-hospital. As grávidas vão pra lá antes de ir pra maternidade. E lá eles encaminham as gestantes pra maternidade. Aqui na minha cidade tem 2 maternidades. Só que antes, a gente tem que ir lá nesse hospital, né? No caso, eu fui lá. Eu fui lá com 38 semanas, eu tava bem inchada, né? Aquela loucura de 9 meses, de ansiedade, de misto, de mãe de primeira viagem, porque eu era mãe de primeira viagem, eu não sabia, né, o que era dor de parto. E eu fui com 38 semanas até esse hospital, a obstetra olhou pra mim, fez exame de toque e falou: não, você não tá em trabalho de parto. Você dá um parto normal tranquilo, porque você é nova, você é mãe de primeira viagem, e você dá um parto normal. Então você vai voltar pra casa e aguardar a hora certa. E eu perguntei pra ela: mas quando que eu vou saber a hora certa de ter meu bebê? Ela falou: olha, você vai saber porque vai doer muito. Vai doer muito. Então você vai saber quando chegar a hora. E nisso, gente, eu voltei pra casa. Porque a gente confia no médico, né? Eu era mãe de primeira viagem, nunca tinha sentido dor de parto, nunca tinha ouvido falar em dor de parto. Então, assim, eu fiz o que a médica mandou eu fazer. Eu voltei pra casa, né? Vamos aguardar a criança querer nascer. Só que não foi bem assim. Por quê? De acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com os ginecologistas profissionais, né? Eu não poderia ter esperado até as 40 semanas por conta do meu diabetes gestacional. Só que eu não sabia, ninguém me avisou. Pra mim, estava controlado o diabetes, estava tudo bem com meu bebê. E no caso, eles teriam que ter tirado o meu bebê às 38 semanas de gestação. Porque uma gestante com 38 semanas com diabetes gestacional não pode passar das 38 semanas. Eu falo isso com toda a propriedade do mundo, porque eu estudei sobre o assunto. Eu conversei com obstetra sobre o assunto. Então, assim, pelo meu histórico, né, eles deveriam ter tirado meu bebê ou induzido o parto com 38 semanas. Mas não foi bem assim. Voltei pra casa pra guardar, né, as famosas dores de parto. E estou aguardando essas dores. Se passaram uma semana e nada. Era só umas leves dorezinhas nas costas, mas nada assim, ai, tô morrendo, né? E aí, fui pra casa, fiquei uma semana, 2 semanas, cheguei às 40 semanas. Gente, eu lembro que 3 dias antes de eu chegar às 40 semanas, eu fui até esse hospital e eu estava com dores, sentindo um peso muito grande, com dores nas costas. E achei que poderia ser, né, trabalho de parto, uma leve cólica.
Na verdade, esse peso que eu tava sentindo dentro de mim, meu filho já estava em sofrimento fetal, ele já tava querendo nascer. E eu fui até a maternidade, perdão, até o hospital, que eu falei pra vocês. Chegando lá, a médica me examinou e falou: olha, você não tá com nenhum centímetro de dilatação, você vai voltar pra casa pra você aguardar o seu trabalho de parto. Eu falei: olha, não tô me sentindo bem, né? Eu tô sentindo dor. Realmente eu tava sentindo dor, uma cólica. E eu tô com um pouco de falta de ar, né, e tal. Ela falou: não, isso é normal, você tá com manha de mãe de primeira viagem, volta pra casa e aguarda. Gente, como eu me arrependo de não ter ficado naquela maternidade, sabe? Como eu me arrependo de não ter, sei lá. Nessas horas a gente tem que perder um pouco a classe e como eu me arrependo daquele momento, sabe? Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu acho que eu deveria ter falado, ter me, como se diz, imposto ali, sabe? Só que eu era mãe de primeira viagem, né? Então eu não sabia. E aí eu voltei pra casa. Isso era num domingo. E eu tava querendo muito fazer um ultrassom. Até pedi um ultrassom pra essa mesma médica. Ela não quis me passar, porque ela falou que eu tava ansiosa e que tava tudo bem, que eu podia ir pra casa tranquila. Não quis me passar o ultrassom pra me fazer. O que eu fiz? Eu mesma e meu esposo fomos lá e pagamos um ultrassom particular. E fizemos um ultrassom. Por quê? Porque a gente estava incomodado. Já tava, como se diz, chegando perto das 40 semanas e eu naquelas dores e aquelas fadigas. E aquele me disse que não ia. A gente tava sentindo que a gente precisava de um ultrassom. E a gente foi lá e pagou um ultrassom particular, né? Por conta própria. E aí no ultrassom o médico disse que ele era bem grande. Ele era tipo muito grande. E ele era gordinho e ele tava super bem. Os batimentos estavam ok. O líquido tava tudo ok. Estava tudo bem. Isso foi na quarta-feira. E aí eu fiz um ultrassom na quarta, tava tudo bem com ele tava perfeito. O médico só ressaltou que tinha que ficar de olho, porque ele era muito grande e já tava chegando a hora de eu ter ele já tava super encaixado. E era pra mim ficar de olho. E assim, fomos pra casa na quarta-feira. Na quinta-feira, ele tava super mexelento. Ele mexia muito. E eu conversei com ele na quinta, né? Conversei com ele, acariciei minha barriga, né? Falei pra ele que ele podia vir, que minha mãe tava esperando ele. Conversei com ele. Quando foi na sexta-feira, eu acordei, né? Fui dar faxina na casa, E aí eu sempre conversava com ele. Inclusive eu conversei com todas as minhas gestações, eu sempre conversei com os meus filhos. E nesse dia, ele não mexeu. E aí eu fiquei atiçada, assim, com uma coisa ruim dentro de mim. Liguei pro meu esposo, eu falei: olha, o Steve não tá mexendo, né? Eu tô conversando com ele e ele não mexe. Aí meu esposo falou assim: olha, amor, come alguma coisa doce. E se ele não mexer, a gente vai no hospital. Porque geralmente, quando tá muito grande a barriga, né, eles falam que o bebê fica sem espaço. E quando a mãe come alguma coisa doce, glicose, o que acontece? O bebê, ele fica mexelento. Então eu fui lá, comprei um açaí com bastante doce, né? Tomei o açaí e era assim, gente, eu comia doce, era pumba. Ele mexia. Eu comia alguma coisa de doce ou alguma coisa que tinha carboidrato, ele mexia. E aí nesse dia ele não mexeu. E aí, gente, meu coração
tava muito angustiado, muito, muito. Por isso que eu falo que mãe sente as coisas. Porque, gente, meu coração era uma angústia, sabe? Terrível, terrível, aquela angústia, aquela coisa ruim. E eu liguei pro Steve, pro meu esposo. Falei, amor, vamos pro hospital, porque o Steve não tá mexendo, eu tô incomodada. E nesse dia, gente, eu enchei. Tipo, eu já tava inchada, só que nesse dia específico eu enchei muito. Eu lembro que eu tava bem inchada. E aí meu esposo veio correndo, né, pra casa e falou, não, vamos lá, né, pra ver se tá tudo bem com ele e tal. Cheguei lá na maternidade, eu esperei exatamente 2 horas pra ser atendida. Isso porque eu tive que ir lá falar que meu bebê não tava mexendo e eu tava super preocupada. E aí eles me passaram lá na frente lá. Só que isso depois de horas que eu fiquei esperando. E quando chegou, gente, quando a médica me atendeu, era a mesma médica. Gente, por incrível que pareça. Era porque o SUS, quem faz aí acompanhamento no SUS, tratamento no SUS, sabe, gente, que médico de SUS, eles trocam de... Não é o mesmo médico, entendeu? E nesse dia, era a mesma médica que tinha falado pra mim ir embora pra casa. Era a mesma médica. E, gente, chegando lá, ela me olhou e falou assim, ai, agora você já tá sentindo dor? Eu falei, não, doutora, eu não estou sentindo dor. Simplesmente o meu bebê não mexe. Aí ela, desde quando? Eu falei, não, hoje ele não tá mexendo. Ela, mas vamos examinar, mas deve ser porque tá muito grande, tá sem espaço, mas deita aqui que a gente vai examinar você. E, né, foi eu lá, né, plena, deitar na maca, esperar a médica examinar, né, eles examinam com o Doppler fetal pra escutar os batimentos do bebê. E, gente, foi o pior momento da minha vida. Foi o pior momento da minha vida. Eu deitei, ela colocou o aparelho e não escutou nada. Gente, ela procurava batimento, procurava e nada, nada. E ela calou a boca. Gente, ela não me falava. Eu perguntava, o que tá acontecendo? Por que você não consegue achar os batimentos do meu bebê? Ela não me respondia. Ela ficava calada, olhando pra mim e pro meu esposo. E ela não me respondeu, gente. Ela simplesmente calou. E eu falei assim, eu preciso que você me fale alguma coisa. Por que você não tá encontrando os batimentos dele? Aí ela falou, não, vamos ali na outra sala. Me levou pra outra sala. E lá nessa outra sala, ela me colocou numa máquina que chama cardiotoco fetal. É pra monitorar os movimentos, contrações e a vitalidade do bebê, né? Coraçãozinho. E ela me colocou nessa máquina, nesse aparelho. Gente, e não escutava nada de batimento. Nada, nada. Ela procurava e nada de achar batimento. Era tipo um chiado vazio. Foi horrível, foi horrível. Foi assim... Eu não consigo descrever, gente, o que eu senti naquela hora. E aí, meu esposo estava comigo na sala, ela chamou meu esposo na sala dela, me deixou lá na sala sozinha, nesse aparelho, chamou somente meu esposo e contou pra ele. Ela falou assim, olha, eu vou encaminhar a sua esposa agora pra maternidade de vaga 0, mas não tem bebê mais. Ela falou com essas palavras pra ele. E você vai ter que ser forte, porque você vai ter que passar calma pra ela nesse momento, porque ela vai passar por um parto. Mas eu não posso te dar laudo. Quem vai te dar laudo vai ser o ultrassonografista. Mas não tem bebê mais. Infelizmente, o seu bebê veio a óbito. Ela falou desse jeito pro meu esposo. E aí, meu esposo veio de encontro comigo, que tava na outra sala, calado, com os olhos cheios de água. E eu falei assim, o que tá acontecendo?
o que ela disse. Ele falou assim, amor, calma, a gente tá indo pra maternidade e lá eles vão fazer um ultrassom. Só que nessa hora, gente, eu já comecei a gritar, sabe? Eu gritava nessa maternidade tanto, mas tanto, que o povo que tava lá achou que eu tava dando a luz, de tanto que eu gritei. Eu gritei muito, porque eu já tava sentindo o que tava acontecendo, sabe? Por mais que eu não tinha ouvido, mas eu já sabia. Porque não tava certo aquilo ali, né? Não tava certo. E aí, na mesma hora, gente, eu fico assim, pensando. É tão rápido, né? Quando acontece esse tipo de coisa. Porque até então, quando meu filho tava bem, quando meu filho tava vivo, eles não me encaminhavam de jeito nenhum pra maternidade, porque eu tinha que esperar. Mas a partir de quando meu bebê morreu, de quando aconteceu o que aconteceu, eles me encaminharam na hora. Só que não adiantava mais, gente. Meu bebê não tava ali mais, né? E aí eles me encaminharam de vaga zero. E eu fui. Assim. Fui. E dentro da ambulância eu só orava. Gente, eu lembro que eu só segurava na mão do Steve forte e eu só orava dentro da ambulância. Eu só orava e pedia a Deus, não, isso não tá acontecendo comigo, isso não tá acontecendo comigo, meu filho tá bem, meu filho tá bem. Porque, gente, por mais que você tá ali, que você sabe do que tá acontecendo, você tem um pingo de esperança lá no fim do túnel, sabe? Que tem 30% de batimento, você tem aquela esperancinha, sabe? E eu fui orando dentro da ambulância, não, isso não tá acontecendo comigo, isso não tá acontecendo comigo. Cheguei na maternidade, eles me levaram diretamente pra sala de ultrassom. Gente, quando o médico colocou o aparelho, eu já vi que não tinha mais vida. Porque o Steve tava quieto, era como se tivesse uma foto na televisão lá do ultrassom. Ele tava paradinho, quietinho, e naquela hora ali antes do médico falar comigo, eu já sabia, eu já vi que não tinha vida mais. E gente, eu não sei explicar pra vocês o que eu vivi naquele momento, eu não sei explicar o que eu senti naquele momento. Foi algo assim, horrível. Eu vou dar uma resumida, mais uma resumida, porque tá ficando grande o vídeo. Mas foi terrível, foi a pior notícia da minha vida. E aí logo vieram psicóloga, só que, gente, nessa hora você não quer saber de nada. Você não quer saber de nada. Na hora veio a psicóloga, veio a obstetra e falou, olha, você vai ter que passar por um parto, você vai ter que ter calma. Só que, gente, como que você fica calma? Você pensa, o meu filho tá aqui dentro de mim, pronto pra nascer. Só que agora não tá mais, né? Parece que alguém tira de você, assim. As coisas do meu filho tava tudo arrumada, mala, quarto. Gente, o que você pensa da sua vida? Nada. E eu só queria saber o porquê que tudo aquilo tava acontecendo. Eu só queria uma explicação, não de Deus, porque eu nunca culpei Deus, né, pelo que aconteceu comigo. Eu estudo a Bíblia e, assim, imprevistos sobrevêm a todos, né? E eu não culpava Deus hora nenhuma. Eu só pedia Ele força, era a única coisa que eu pedia. Eu pedia, Deus, me dá força, me dá força, me dá força, me dá força, me dá força. Era isso que eu pedi pra Ele. E eu queria uma explicação dos homens. Dos homens eu queria, porque eu achava injusto o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia aceitar o que estava acontecendo comigo por um erro, né? De um homem, de homens. Eu não conseguia aceitar. E eu fui só pedindo força pra Deus. A psicóloga veio e conversou comigo. Falou, olha, você tem que ver o seu filho, porque senão você vai se culpar. E na hora lá você quer só que passa tudo aquilo, né? Eu falei, não, realmente. Gente, eu não julgo, tá? Eu acho que cada mãe tem um direito de escolha, cada mãe sabe do seu limite. Eu decidi ver o meu filho, eu queria ver ele nascer, eu tive cesárea, o meu parto foi cesárea. Eu quis ver o meu filho, mas assim,
Você que é mãe de anjo, que não teve força pra ver o seu filho, eu não te julgo, viu? Eu acho que cada mãe sabe do seu limite, sabe até onde vai, né? Mas assim, eu tô falando que a psicóloga falou pra mim, a minha experiência. E foi isso. A gente decidiu ver o nosso filho. Ele era maravilhoso. Ele era a cara do pai dele. Nossa, era tipo assim... Gente, os dedinhos do pé dele era igual o do meu esposo. Ele nasceu bem roxinho, creio eu que passou da hora, né? A gente autorizou a fazer a autópsia. Eu tentei fazer um parto, tentei ter parto normal durante 2 dias, 48 horas, eles me induzindo com remédio. Não foi porque eles me forçaram, eles me deu o direito de escolha. Eles falaram, olha, você pode escolher se você quer uma cesárea ou um parto normal. Eu falei, gente, já que tá tudo lascado, já que eu tô sofrendo, então eu prefiro que seja normal. Porque eu queria sentir dor. Eu queria sentir aquela pior dor do mundo, sabe? Porque eu queria descontar aquele sentimento que tava em mim, na dor que eu ia sentir. Só que não foi bem assim. Eu tomei todos os remédios possíveis. Tomei 5 comprimidos intravaginal e 2 soros com ocitocina e não senti nada. Gente, eu não sei se era o meu psicológico, se eu tava anestesiada, se eu tava... Eu não sei. Eu só sei que eu não senti nada. Absolutamente nada. E a médica chegou em mim e falou, olha, encerrou a cota, eu vou ter que te levar pra cesárea, porque já tem 48 horas que a gente tá aqui tentando fazer esse parto normal, mas você não dilata. E não dilatei. Fomos para a cesárea. Fiz uma cesárea, a equipe médica foi maravilhosa. Eu vi o meu filho, ele nasceu, eu vi ele. Ele era lindo. Não peguei ele nos braços, meu esposo só que pegou, né? Porque eu tava lá na mesa de cirurgia. Minha mãe também pegou ele. E a gente autorizou a fazer a autópsia. E na autópsia deu hipóxia intraútero. Hipóxia é falta de oxigenação. Intraútero é dentro do útero, né? Então foi falta de oxigenação dentro do útero. Agora, o porquê dessa falta de oxigenação, ninguém sabe. Porque fica Deus dará. Né? Mas creio eu que foi sim, porque passou da hora de nascer. E eu considero sim negligência médica, porque eu tive uma gravidez totalmente saudável. Eu não culpo Deus, hora nenhuma. Eu só tenho que agradecer a Ele a força que Ele me deu. Eu sei que meu filho, ele tá guardado na memória de Deus, né? E assim, a minha esperança é que eu verei ele um dia em um mundo melhor que esse. E pra você, mãe, que perdeu o seu bebê de poucos meses ou de idade avançada gestacional, assim como eu perdi o meu, não desista. Não desista da vida, não desista dos sonhos, porque Deus é maior. A força de Deus é maior e os planos de Deus é maior. Então faça assim como eu. O luto, ele é eterno, viu? Ele não passa. Mas você aprende a conviver com ele. Então, não desista da vida. Não desista. Hoje, eu tenho 2 filhas lindas. Irmãs do Steve, né? A Giovana, que foi o meu arco-íris. Que hoje ela vai fazer 3 anos agora. Ela tem 2 anos e 10 meses. E a Melissa, de 1 aninho. E é assim, as minhas preciosidades. E foi assim, se vocês quiserem, depois eu conto pra vocês aqui no outro vídeo, né? Sobre o meu bebê arco-íris, sobre a minha... Como se diz? A minha caminhada, na minha caminhada materna. Eu conto pra vocês, eu mostro pra vocês. E tentantes, não desistam do seu sonho. Mães de anjo, não desista da vida, porque Deus é maior. E mães, parabéns, vocês são lindas. Que sentimento é esse?
E esse foi a história do meu filho. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Se inscrevam aqui no canal, eu vou trazer vários temas e vários vídeos falando sobre maternidade, tentante. Eu estudei muito, gente, sobre esses assuntos de tentante, de gestação e essas coisas, né? Pelo trauma que eu tive. Eu vou trazer vários vídeos relacionados a isso, dicas para tentantes, dicas maternas, e vocês vão gostar de me conhecer melhor. Então, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ativem as notificações para me ajudar. Divulguem esse vídeo. Eu sei que tem muitas mamães que vão precisar de ouvir essa história, né, de superação. E é isso aí. Até a próxima. Beijo. Tchau.